Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas dos países do Mercosul, países latino-americanos. Eu me inscrevi porque eu acho que o Observatório da Democracia tem um papel fundamental, né? Uma coisa é o balanço do passado, outra coisa é calendário que está posto na América Latina de eleições, e é muito importante que o Observatório consiga ter pernas para acompanhar todos os processos em que houver a demanda da sua participação, e nesse contexto de eleição também de uma tentativa ou uma lógica de interferências e política externa sobre a atuação nos países. Infelizmente, a gente vê um mundo e uma lógica de aprofundamento da crise econômica, por um lado, no nosso país, evidentemente, mas muito longe de responder e de resolver a crise econômica global e uma disputa imperialista por mercados. E, novamente, os Estados Unidos trata de querer subordinar a América Latina como seu quintal. Infelizmente, nós temos governos que interrompem a soberania nacional, como é o caso do governo brasileiro, que nos faz, enfim, colocar também temas importantes para o continente latino-americano, como, por exemplo, a base de Alcântara e toda uma discussão de geopolítica que interfere em outros países da América Latina a possibilidade dos Estados Unidos desenvolver mísseis e ter recantos fechados dentro do nosso país. Mais do que isso, também uma lógica extremamente subordinada nas relações internacionais, e nós estamos vendo uma tentativa muito grave, que é colocar o seu filho como embaixador nos Estados Unidos, que além de nos envergonhar do ponto de vista da incapacidade intelectual, incapacidade diplomática do filho do presidente, também usa uma prática comum em ditaduras, de indicar os seus filhos para a representação exterior internacional. E, nesse sentido, eu acho que Arlindo falou do peso do poder econômico nos nossos países. No Brasil, a gente tem uma concentração de renda e de riqueza, onde 6 brasileiros têm a mesma renda que 100 milhões de pessoas. Evidentemente, nós vemos uma democracia que é uma democracia tutelada, muito tutelada pelos interesses do capital. Mas qualquer democracia tutelada é melhor que uma ditadura ou um avanço repressivo que pode começar dentro do próprio Estado, com a tentativa de fechamento, de cerceamento das liberdades democráticas e de perseguição à imprensa e aos organismos da classe trabalhadora e da juventude. Por isso que me parece muito grave, eu quero concluir com isso, porque Perpétua e Zeca trouxeram elementos da Vaza Jato, que para nós é muito importante. No último Parla Sul, eu falei também sobre essas denúncias que mostram um conluio e uma mácula, Usaram uma luta tão necessária no Brasil, que é a luta contra a corrupção, para interferir politicamente no processo eleitoral, e um conluio em que o juiz era o denunciador e atuava como se fosse o procurador do Ministério Público Federal. Várias mensagens mostram esse conluio entre o Moro e o Dallagnol, várias mensagens mostram a interferência política condenando o campo adversário e facilitando a eleição do Bolsonaro. E como eu disse no mês passado, eu sou de outro partido, nós tivemos outro candidato na eleição do primeiro turno em 2018, mas é preciso colocar o debate sobre a suspensão do debate eleitoral que houve no Brasil no ano de 2018 e também a seletividade da própria denúncia, escolhendo quem seria investigado e quem não seria investigado por relações de apoio ao seu trabalho. Mas não só existe uma gravidade das denúncias trazidas pela investigação do Intercept, pela coluna de jornalistas que cumpre um papel fundamental à democracia brasileira nesse momento, como, infelizmente, o aparelho do Estado tem sido usado, ao que nos consta, para perseguir o jornalista Glenn Greenwald. Foi anunciado por vários veículos que o COAF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, e a Polícia Federal, que é vinculada ao Ministério da Justiça do Sérgio Moro, estão querendo investigar a vida do jornalista, o que é muito grave. É um claro atentado à liberdade de imprensa, quando, na verdade, deveria ser resguardado pelos tratados brasileiros e pelos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Isso não pode passar com naturalidade. Por isso eu fiz uma moção de apoio ao Intercept e ao Glenn Greenwald, e uma moção de defesa da liberdade de imprensa, porque, independente da posição política de cada um que está aqui, não se pode aceitar
a repressão e a perseguição àqueles que cumprem seu papel jornalístico, trazendo a público denúncias e informações que diz respeito ao povo brasileiro. Mais que isso, e concluo por aqui, presidente, essa rede subterrânea que no processo eleitoral foi fomentada com fake news, essa rede subterrânea que infelizmente tem propagado muitas mentiras, também tem servido para ameaçar o Glenn Greenwald, também ameaçar o David Miranda, colocar fake news com relação ao Jean Willis, que foi colega de vários parlamentares aqui, tentando inverter e atacar aqueles que têm cumprido um papel fundamental na defesa da democracia brasileira e da liberdade de imprensa. Então, trago essa denúncia aos parlamentares e peço que, num próximo momento do Parlasul, se vote essa moção, porque dela também se abre, primeiro, o resguardo da liberdade de imprensa e a defesa da democracia, mas também um resguardo para outros países da América Latina e, sobretudo, uma posição altiva e soberana contra estas interferências e essa lógica que a extrema-direita mundial tem usado para ocupar um vazio que existe nos países, de fato, colocando mentiras e, ao mesmo tempo, se fortalecendo com ameaças, com fake news e, no caso brasileiro, como eu estava citando, com ataque ao princípio que deve ser a defesa da liberdade de imprensa. Então, deixo aqui esse pedido ao presidente que a gente possa votar essa moção no próximo momento e que a gente possa pensar também como o caso brasileiro pode ser discutido por todos os parlamentares com relação a Vaza Jato, às fake news e esses temas que foram trazidos pelos outros parlamentares.